Alexandre de Moraes concede a Daniel Silveira progressão para o regime aberto. Assunto para o advogado Paulo Faria. Apesar da liberdade concedida, o ministro impôs algumas restrições. Quais são elas? Estão dentro da constitucionalidade? É o que a gente vai entender agora com o doutor Paulo Faria, que já está aqui conosco no telão. Doutor Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, audiência do Jornal da Oeste. Um prazer estar aqui novamente para conversar sobre esse pacote de maldade feito aí pelo Alexandre de Moraes. Bora lá então, doutor, é justamente essa minha primeira pergunta. A gente quer entender primeiro aqui, se o senhor puder dar uma pincelada rápida para a nossa audiência sobre essa progressão de pena, o que significa isso, falar um pouco também do estado do Daniel Silveira. A gente sabe que ele estava ali naquela condição de algumas saídas, justamente por causa da saúde do ex-deputado. A gente quer entender, então, toda essa situação, se é uma meia liberdade ou se há, de repente, no horizonte, alguma expectativa para uma liberdade inteira para Daniel Silveira. Geisiane, o padrão Alexandre de Moraes é esse aí que todos estão vendo aí na divulgação da mídia, né? Eu quero só adiantar, eu quero que ele trabalhe, né? A gente sempre buscou, desde o início, que ele fosse, quando ele estava no regime semiaberto, que ele tivesse o direito de trabalhar. Agora ele colocou como uma obrigação, mas isso não precisava nem colocar que é uma obrigação e ele está apto a cumprir. Uso de tornozeleira, que nós vamos questionar, porque tem uma resolução do CNJ que não contempla o regime aberto, só o semiaberto. Proibição de ausentar da comarca, isso aí também a gente entende que é abusiva. A obrigação de comparecer, essa daqui é uma piada, né? A obrigação de comparecer semanalmente perante o juiz da execução. Ora, se ele já está usando a tornozeleira, não tem obrigação. Ou é uma coisa ou é outra, né? E semanalmente não tem o menor cabimento, porque, em regra, é uma vez por mês e olhe lá. Isso se não estiver usando tornozeleira. E proibição de uso das redes sociais. Agora eu quero entender qual é a fundamentação legal para poder impor essa medida arbitrária e ilegal de proibição de redes sociais. Então, lamentavelmente, é uma decisão que deixa muito a desejar, é um direito dele, né, do Daniel, de estar no regime aberto, mas nós vamos questionar o ministro, por quê? Até para não ter aquelas armadilhas que ele deixou, e a gente vê aqui algumas armadilhas, que ele deixou lá na decisão do dia 20 de dezembro, e 4 dias depois, como uma arapuca, o Daniel Silveira perdeu o livramento condicional por uma falta de conhecimento linguístico do gabinete do ministro, ou dele próprio, em fazer uma decisão absolutamente esdrúxula, sem cheia de ruídos, ou seja, muito, muito complicada. Agora, como nós já aprendemos o beabá ali do cidadão, nós vamos embargar a decisão para que ele esclareça, porque essa decisão aqui, além de estar violando as normas, resolução do CNJ também não tem fundamento legal para poder manter uma proibição de uso de redes sociais. Fabi Barroso, nós estamos com... Bom, primeiro boa tarde aqui às nossas queridas analistas políticas. A audiência já sabe, segunda-feira é dia florido por aqui, então nós temos nosso time de mulheres para comentar a política. Fabi, nós estamos com o querido Dr. Paulo Faria, reverberando aqui a respeito dessa progressão de pena de Daniel Silveira. Sua pergunta. Meu querido amigo, Dr. Paulo, prazer em revê-lo. Eu fico muito feliz apesar de todas as circunstâncias, com essa notícia que o Daniel Silveira poderá sentir um pouquinho do ar da liberdade, porque a gente sabe que é um dos casos mais graves que nós já tivemos. Eu acompanho junto contigo, desde o comecinho, aquela conversa de pulada de muro, né, literalmente, que ele havia pulado um muro com aquele joelho já, né, que hoje a gente já tem mais do que provas que o joelho não estava bom, não ficou bom, esse certo sadismo, até por parte do ministro Alexandre de Moraes, no que diz respeito ao Daniel Silveira. Então essa luta toda, nossa, é muita coisa se a gente for lembrar, mas é um caso icônico. Eu estou vendo a repercussão nas redes, eu queria ir nesse sentido, que muita gente está falando assim, mas tem isso, tem aquilo. Realmente, a gente sabe, mas onde estavam essas pessoas, doutor Paulo, quando aconteceu lá no começo esses absurdos com Daniel Silveira, e que eram pouquíssimas vozes que tinham coragem de falar. A gente sabe como foi isso. Então a minha pergunta nesse sentido é o seguinte,
Dá para a gente traçar um paralelo dos absurdos que estão acontecendo hoje, que todo mundo sabe, que está muito mais explanado até pelas questões aí vindas do exterior, com o começo de tudo, com o caso Daniel Silveira, um preso literalmente político, e que no futuro, quem sabe, a gente possa investigar e ter uma investigação propícia em relação à tortura, em relação à vida aí do Daniel Silveira? Boa tarde, Fabi. É uma honra participar junto do Jornal da Oeste contigo. A gente tem uma amizade de longa data. Satisfação imensa revê-la. Espero vê-la em breve, pessoalmente. O caso do Daniel Silveira, Fabiana, e você que está assistindo. Eu digo, algumas vezes eu fiz um comparativo, que foi a porta de abertura do inferno que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Daniel Silveira foi a base, o laboratório para tudo isso que nós estamos suportando, ou seja, violação aos direitos humanos, a liberdades e garantias dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão. Daniel, que em 2021, quando ele foi preso, ele tinha a imunidade formal e material do artigo 53 e assim foi jogado ao lixo. Então, assim, tudo que aconteceu com o Daniel serviu de laboratório para tudo que veio depois, né? Ou seja, se nós podemos fazer isso com um deputado federal no exercício do mandato, nós podemos fazer isso com qualquer um, inclusive com o ex-presidente. Todo esse vento gelado que está soprando da América, vindo gelado aí no pescoço aí do Alexandre de Moraes e sua turma, é pouco ainda, viu, Fabi? Eu acho que cabe mais, e todo esse arcabouço de medidas de violações aos direitos humanos que foram demonstradas em razão do Alexandre de Moraes, e ele continua agindo dessa forma, essa decisão é uma aberração jurídica. Apesar que nós estamos aqui, entre aspas, comemorando, e aquelas pessoas que estavam sumidas, né, ali nas redes sociais, lá de 2021, quando não questionaram nada, e você lembrou muito bem, agora vem, nossa, o Daniel livre, vai para casa, tá. Ele já estava ali em 2021, já fadado a ser condenado, e ele foi entregue, né, de presente ali pelo Lira. A gente sabe muito bem como é que foi essa troca. Então, esse caso do Daniel Silveira é icônico, ele remete a todo o arcabouço de violações aos direitos humanos e à própria Constituição Federal, e essas pessoas que lá atrás ficavam caladas, hoje começam a se levantar, mas eu também pergunto onde é que elas estavam nesses anos todos. Então, eu acredito que até um pouco de oportunismo, né? Até porque foi uma luta imensa, em glória, e aqui eu quero render vênias ao colega advogado, o Dr. Michael Roberts, e também a doutora Laiane, que também se empenharam nesse trabalho. Também as sempre boas orientações e opiniões do Dr. Sebastião Coelho, que também faz parte da defesa, e também a doutora Paola, que também faz parte desse arcabouço de defesa do Daniel. Então, Fabi, tudo isso que está vindo dos Estados Unidos serve para poder mostrar que a justiça tarda, mas não falha. A justiça divina ou a justiça dos homens? Eu acredito mais na justiça divina, porque a dos homens está realmente precisando de uma revisão. Então, eu entendo que nós estamos aí no caminho para poder resgatar o nosso país. E o caso do Daniel Silveira é um exemplo claro de o que não pode acontecer e de como a gente pode lutar para evitar que aconteça novamente. Josiane Heiss, nós estamos com o doutor Paulo Faria. A sua pergunta. Boa tarde, doutor Paulo, obrigada pelas informações. A Fabi sempre faz as perguntas mais técnicas e jurídicas, né? E eu sempre venho aqui com aquele sentimento de pergunta, né, na minha visão um pouco mais superficial, mas acho que a audiência também se faz essa pergunta. Muitos agora estão comentando que essa permissão é uma palavra tão ridícula, né, essa permissão de Moraes, mas enfim, essa liberação, né, essa ordem de Moraes de deixar o Silveira aí ter um pouquinho mais de pseudo-liberdade, por assim dizer, enfim, essa decisão, por em si, ela teve alguma influência com as medidas aplicadas, né, as sanções aplicadas via Estados Unidos em relação à lei Magnitsky? Eu digo isso pela pergunta, né, porque as pessoas estão comentando que isso pode ter relação. Você confirma isso? Pode haver alguma influência? Isso pode aí representar algumas mudanças futuras em relação a outras decisões?
Porque, assim, eu sei que o trabalho de vocês está aí se, né, perdurando literalmente há anos. Só agora isso foi conquistado. Claro, né, que o estado de saúde do Daniel Silveira já está num estado crítico. A gente já abordou aqui várias vezes, inclusive, sobre a perna dele e tal. Então, assim, minha pergunta é essa. Teria alguma influência? Se sim, essa influência pode se estender em outras decisões? Qual a sua visão sobre isso? Repito, a gente sabe do trabalho de vocês, isso não significa que não seja resultado do trabalho de vocês, tá? Mas eu gostaria de saber sua visão em torno disso, já que é uma percepção das pessoas neste momento, vide o autoritarismo no Brasil, a exposição desse autoritarismo para os Estados Unidos. Josiane, boa tarde, obrigado. Eu não acredito que tenha sido especificamente por conta da aplicação das sanções da Magnitsky ao ministro e demais membros, né, demais ministros e também a família. É porque essa questão da progressão de regime, ela já vinha sendo costurada, já vinha sendo costurada há um tempo dentro do processo da EP32, e lá já estava... por exemplo, a questão da remissão, né, da pena, que é a redução por leitura, por trabalho e por cursos, e aí essa remissão pôde antecipar em mais ou menos uns 115 dias a progressão de regime do Daniel, que estava prevista para dezembro, final de dezembro, e aí com essa remissão nós conseguimos... claro, com o empenho do Daniel também, né, de estudar, trabalhar e fazer cursos, para poder trazer essa redução de pena. Assim, em partes, eu acredito que houve uma certa celeridade maior do ministro em termos de decisões, ou seja, ele passou a ser, depois da cirurgia também, ocasionalmente ocorreu no dia 26 de julho, e as sanções a ele, salvo me engano, foram no dia 30, acredito que esse fato tenha assim, contribuído para a celeridade processual, ou seja, para que ele não deixasse o Daniel sofrer tanto. Mas eu digo que lá no início foi bem dificultoso o trabalho da defesa, porque nós tivemos que fazer denúncias, fazer uma série de manifestações para poder garantir o direito, porque o Daniel estava correndo risco de morte. Isso é fato. Estava com febre, com início de infecção, com uma possibilidade de trombose. Então, assim, eu acredito que nesse ponto, sim, houve uma certa celeridade do ministro depois da aplicação da Magnitsky. Mas no caso do Daniel em si, não houve uma acentuada aplicação, ou seja, um acentuado reflexo dessa Magnitsky no caso do Daniel Silveira. Eu espero, né, que com essa celeridade processual não aconteça mais o que aconteceu com o Clesão, que ele procure se abster dessa omissão e utilizar a caneta de acordo com a lei. Né? É algo hercúleo pedir isso para o ministro Alexandre de Moraes cumprir a lei, é até brincadeira, mas é verdade, a gente pede só que ele cumpra a lei. Mas eu acredito, Josiane, que ele vai reduzir o seu pacote de maldades, mas não vai acabar, não. Ele só vai terminar esse pacote de maldades se ele sofrer o impeachment, né? E depende do covarde Congresso Nacional lá do Senado Federal para poder realizar esse ato. É dessa forma que eu penso. Doutor Paulo Faria, eu quero que o senhor fale mais aqui para a nossa audiência justamente a respeito dessas denúncias. A gente sabe que tinham algumas denúncias internacionais em relação aos direitos humanos dos presos políticos todos. Queria perguntar para o senhor também se existem novas denúncias, né, no horizonte de vocês, tendo em vista que é justamente isso que o senhor colocou, né? É uma meia liberdade, é uma meia bondade. A gente sabe muito bem que Alexandre de Moraes não é a pessoa mais piedosa ali e parece que também tem alguns presos políticos prediletos, dentre eles justamente Daniel Silveira. Então gostaria de ouvir o senhor a respeito de novas denúncias internacionais em relação a tudo que acontece a Daniel Silveira. Gesiane, hoje o Daniel perdeu o posto para o Bolsonaro, né? Então até o Bolsonaro era o Daniel Silveira o preso de estimação dele. Agora passou pro Jair Bolsonaro, que não pode nem colocar o dedão para fora do portão, que está sendo questionado em 24 horas para poder justificar por que ele botou o dedão do pé para fora do portão. Então,
Nós temos aí uma agenda que está sendo construída em Washington, D.C. para os próximos 10, 15 dias, e essa agenda vai englobar as denúncias, atualizações de denúncias de violações aos direitos humanos, e vai incluir também o Daniel Silveira, porque ele teve ali no início de julho quase um óbito por conta dessa atuação omissa do ministro. Inclusive nós questionamos se ele queria que o Daniel Silveira fosse o Clesão 2.0. Então isso vai ser levado às autoridades americanas, e aí as agendas incluem também o Departamento de Sanções. E uma dessas medidas que nós estamos trabalhando, e eu estou à frente disso, é de levar para a comissão, para o Congresso americano e também para os órgãos do Departamento de Estado, que há uma conivência de membros da OAB para poder garantir a perpetuação dessas torturas que estão sendo praticadas, violações a direitos humanos, né? Então, estarei levando os relatórios da ASFAV e também da doutora Taniele e do doutor Hélio, que fizeram um levantamento aí com mais de 1000 páginas sobre as violações aos direitos humanos dos presos e perseguidos do 8 de janeiro. Eu chamo presos só por uma palavrinha bonita, mas são sequestrados pelo Estado. Então, em razão disso, nos próximos dias nós estaremos atualizando as violações aos direitos humanos dessas pessoas, também do Daniel Silveira e também da Flávia Magalhães, que foi o pavio, né, o ápice da aplicação das sanções ao Alexandre de Moraes, porque ele pediu a prisão de uma cidadã americana que utilizou suas redes sociais dentro do solo americano. Então, foi uma grave violação aos direitos humanos, a primeira emenda da Constituição americana. Então, por razões disso, Geisiane, nós estamos atualizando e temos agendas lá com órgãos de advocacia, inclusive com o BAR, que é a OAB lá dos Estados Unidos, e também membros do Departamento de Estado para poder entregar essas novas atualizações das violações aos direitos humanos. E aí nós vamos pedir uma extensão da Magnitsky e revogações de vistos a membros da OAB, porque a obrigação da diretoria da OAB é defender os direitos humanos. Está lá no Estatuto da OAB, artigo 44. É uma lei federal que não está sendo cumprida. E aí nós não vemos hoje a OAB manifestar absolutamente em nada sobre essas violações, sobre essas denúncias contra o TSE, sobre esse gabinete paralelo, sobre essa vergonha que está sendo a discussão da anistia. Então, tudo isso nós vamos levar para pedir a extensão para que essas pessoas que são omissas, e a lei de tortura diz que quem é omisso a evitar a tortura também a comete, vai ser entregue um dossiê contra essas pessoas que estão ajudando o Alexandre de Moraes a descumprir a Magnitsky e também perpetuar essas violações a direitos humanos. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.